Olá, pessoas, tudo bem? Bora para nossa aula de Química B. A aula da Química B ela vai ser um início de um novo ciclo de conteúdo na Química B, porque a gente estava vendo até agora gases. Lembram-se, na semana passada a gente viu densidade, difusão e efusão, né, na velocidade, tem lá viva, raiz da mame, aquelas equações. E aí a gente vai começar agora algo que vai acabar culminando mais para frente no cálculo estequiométrico. Cálculo no nome, então a gente vai precisar de matemática. Mas não é uma matemática muito complicada, não, é regra de três. Então chegamos na parte da química que a gente vai usar bastante regra de três. A gente vai conversar sobre reações químicas. Então a gente vai fazer cálculos com reações químicas. Calcular, prever quanto vai ser formado de algum produto numa reação química. Prever quanto que a gente vai precisar usar de um reagente numa reação química. Prever se algum deles está em excesso. Calcular o rendimento de uma reação química, fazer cálculos com reagentes com impurezas. A gente vai estudar bastante essa questão de reações químicas. Mas a gente não vai fazer as reações químicas. A gente vai estudar a parte matemática das reações químicas. Então, para isso, a gente precisa antes estudar algumas leis que regem o comportamento das reações químicas. São leis descobertas já há mais de 200 anos atrás mais de 200, mais de cento e poucos anos atrás, e que são a base para a gente entender o raciocínio que virá pela frente. E como a gente vai fazer essas regras de três funcionarem. Tá? Então, quando alguém diz que a química é feita basicamente de regra de três, a pessoa está se referindo a essa parte da matéria, que é a de cálculo estequiométrico. Porque eu, particularmente, gosto bastante dessa parte da matéria, ela é bastante revigorante, porque ela não tem muito o que se pensar, é um método que você vai treinando. Então, é como se fosse, sei lá, tocar a música no violão. Você vai ficar treinando lá até se aprender. É tipo isso, você vai ficar treinando, só que você tem que treinar. Aí que tá a parte de você resolver exercício sozinho, né? Não basta ficar olhando pra minha cara aqui e não fazer nada. Então, você vai precisar exercitar bastante nessa parte da matéria para você poder ter um domínio da matéria, né? E isso sempre cai em todo vestibular. Sempre cai. Sempre, todo ano cai cálculo estequiométrico de alguma forma, no meio de alguma questão que seja. Uma só, duas, às vezes tem três. Não só disso, mas no meio de uma questão, um raciocínio que envolva reações químicas quantitativamente, né, essa ideia de quantidades, de números, de cálculo, isso sempre aparece. Então, primeira e segunda fase, então preparem-se, sempre aparece. Treinem isso, ok? Bem, a gente vai começar então falando sobre as leis ponderais e a lei volumétrica que regem o comportamento das reações químicas. Bem, que leis são essas? A primeira delas é uma lei muito conhecida no senso comum, as pessoas conhecem ela de alguma maneira, não sei como, mas acabou ficando conhecida a frase célebre: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase ela quer. Parei, tem uma moto barulhenta que passou já. Essa frase ela quer fazer uma relação à lei da conservação das massas de Antoine Laurent Lavoisier, um químico e nobre francês do século XVIII. Ele acabou fazendo um monte de coisa para química. O cara foi muito foda. É considerado o pai da química na história. Não quer dizer que não havia raciocínios químicos antes dele, mas ele fez uma grande revolução na química. Ele, por exemplo, foi o responsável pela descoberta do elemento químico hidrogênio e oxigênio, e por nomeá-los. Ele previu a existência do elemento químico silício. Ele ele determinou que o enxofre não era um composto, e sim um elemento químico. Na época acreditava-se que ele era um composto. Ele acabou, e aí a grande realização dele, enquanto cientista, foi essa lei da conservação das massas. Que raciocínio é esse? Pense bem. Você faz uma reação química. Uma folha de papel. Vou pegar um exemplo fácil. Uma folha de papel. Você pegar uma folha de papel, colocar a folha de papel na balança, sei lá, várias, um livro. Você pegar um livro, pega um livro, não um calhamaço de papel, assim, gigante, coloca em cima de uma balança e aí taca fogo nele. Quando você tacar fogo nesse bolo de papel, ele vai acabar queimando. Ele vai virar cinzas no final, aquela fumaceira toda. E aí, se for ver na balança no final, vai estar pesando menos. E as pessoas acreditavam, até essa lei da conservação das massas, elas acreditavam que estava pesando menos porque nas reações químicas a massa dos reagentes, dos produtos, ou seja, daquilo que tinha antes da reação e aquilo que vem depois da reação, as massas eram diferentes. E isso baseava o raciocínio das pessoas em relação às reações químicas, de que a massa que tinha antes e a massa que tem depois de uma reação química são diferentes. Por quê? Por causa desse tipo de situação. Que quando você taca fogo no papel, o papel vai pesar, o produto do papel, que são as cinzas, né, no final, vão pesar menos do que o papel pesava no começo. Vai ter uma diferença nessa massa. E aí isso arruinava todos os cálculos e previsões que eles tinham na época. Até que alguém teve uma boa ideia, que foi o Antoine Lavoisier. Ele acabou estudando reações químicas como essas, porém em recipientes fechados. Então ele fazia, por exemplo, tacar fogo no papel, não tacar fogo no papel em especial, mas uma reação parecida com essa, que tinha liberação de fumaça, de gases, ele fazia isso num recipiente fechado.
E no recipiente fechado, os gases não vão embora, eles não escapam. E aí na balança, você via que no final a massa era igual ao do começo. Por que a massa era diferente para o cálculo das outras pessoas? Por que elas acreditavam que era diferente a massa? Porque a fumaça ou os gases ali que são formados na reação, eles vão embora. E aí isso não conta na hora de pesar, né? Então dá uma massa diferente. Por quê? Porque a parte gasosa escapou. Então, ou às vezes quando o reagente químico, ele é um reagente químico gasoso, por exemplo, o gás oxigênio. Às vezes você pega um fio de mercúrio e queima o mercúrio tem uma massa antes. Quando ele queimar, ele vai reagir com gás oxigênio do ar. E isso vai fazer com que ele forme óxido de magnésio. Esse óxido de magnésio vai pesar mais do que o magnésio pesava. Então, tipo, alterou para mais. Não só para menos, altera também para mais essa massa. Por que alterou para mais? Porque aquele gás oxigênio que estava ao redor reagiu com o magnésio, formando uma coisa junta com o magnésio, um composto de magnésio e oxigênio, que pesa mais que o magnésio. Por quê? Porque tem o oxigênio que eles não estavam contando. Então, essas variações gasosas não eram observadas na época. Ninguém tinha feito uma observação concisa em relação a isso. Quem fez e quem escreveu sobre, Antoine Lavoisier. O que ele fez? Ele começou a fazer reações químicas em ambientes fechados, dentro de um vidro. E aí ele via que a reação química acontecia e não mudava nada na massa. Não mudava nada na balança. Por quê? Porque o gás que foi consumido, ele virou lá um composto sólido. O composto sólido liberou gases, mas estava tudo dentro do mesmo recipiente. Então, mesmo que tenha criado novos tipos de compostos, novos tipos de matéria, novos tipos de substância, elas todas pesadas, antes e depois, davam a mesma massa. E aí ele enunciou essa lei, que é a lei da conservação das massas. Então, a lei da conservação das massas, de Antoine Lavoisier, é francês, então Lavoisier se escreve de uma maneira bizarra, pode ser considerado ou estudado um exemplo fácil como esse aqui. Você veja, ó, aqui a gente tem alguns símbolos, né? A gente vai trabalhar com reações químicas, mas a gente não vai fazer elas. Então a gente vai precisar escrever elas no papel. Escrever o que acontece com elas no papel. Isso que a gente escreve no papel não é uma reação química. Isso a gente chama de equação química. Então isso aqui que eu escrevi no papel não está reagindo gás nitrogênio com hidrogênio e formando amônia. É só um negócio que eu escrevi no papel. Nenhuma reação química aconteceu. Eu estou só escrevendo sobre ela, certo? Então isso que eu escrevo aqui a gente chama de equação, não reação. Equação química. Então a gente tem uma equação química aqui em azul, que é com os símbolos que a gente tem. Nitrogênio, N2, gás nitrogênio, né, do ar. Gás hidrogênio, H2. Não se preocupe com esses dois aqui na frente, esses números grandes na frente das substâncias, porque eles são o que a gente chama de coeficientes estequiométricos. E isso a gente vai estudar na aula que vem, que é a aula 10. A aula 10 é para estudar isso. Então, esses números, da onde eles vêm, como é que eles surgem, o que eles significam, a gente vai estudar melhor a partir da aula que vem, tá? Mas saiba que existem as fórmulas, né? As fórmulas das substâncias, e existe também esse númerozão grandão aqui que a gente chama de coeficiente da reação, ou coeficiente estequiométrico, e a gente vai aprender a determiná-los, saber quanto que vale cada um deles, estudar e fazer cálculos com eles, certo? Mas por enquanto, deixa esse número grandão da frente aqui em aberto. Bom, temos então a reação do N2, que é o gás nitrogênio, com H2, que é o gás hidrogênio, formando NH3, que é a amônia. Esqueça esse doisão aqui na frente por enquanto. NH3, que é a amônia. Então a gente tem essa reação, gás nitrogênio e hidrogênio formando amônia, beleza? Aqui ó, tem uma flecha. Essa flecha indica o quê? A flecha indica a reação química acontecendo. Antes da flecha, aqui à esquerda, o significado é o quê? É a fórmula das substâncias que vão participar da reação química. Ou seja, o passado é aquilo que tinha antes da reação. Tá? Então é o que vai reagir ainda, tá? Isso aqui vai reagir, são o que a gente chama de reagentes. É tipo reação, agente. Agente da reação. É o cara que vai agir na reação. Reagente, certo? Que vai reagir. Então, temos os reagentes aqui à esquerda da flecha. A flecha indica a reação química acontecendo. E depois o que aparece depois da flecha é o futuro. É o que haverá de ser produzido depois que a reação química acontecer. Então, depois que ela acontece, ela produz alguma coisa. Essa coisa que ela produz, a gente chama de produto. Então, aqui alguns conceitos básicos, tá? Equação química, aqui a flechinha é o tempo passando, a reação acontecendo. Antes da flecha a gente tem os reagentes, depois da flecha a gente tem os produtos, certo? Isso aqui é o que vai reagir, isso aqui é o que aconteceu depois que reagiu, é o que tem depois que reagiu, certo? Depois que os reagentes foram consumidos, né? Porque eles vão sendo consumidos, você coloca esses caras aqui, eles vão consumir, né? Eles vão acabar sumindo com o tempo para formar esse outro cara que não tinha antes. Então, os reagentes somem com o tempo e os produtos vão sendo formados com o tempo, tá? Ufa, beleza. Agora que a gente já conversou sobre esses conceitos iniciais, vamos ver como é que funciona essa lei da conservação das massas do Lavoisier. Bem, os reagentes, que é o que tem antes da reação, vamos ver quanto de massa foi utilizado nesse exemplo. Foi utilizado 28 gramas de gás nitrogênio, foi utilizado 6 gramas de gás hidrogênio.
Qual é a soma total das massas antes da reação? 28 mais 6. Dos reagentes, a massa deu 34. 28 mais 6, 34 era a massa inicial. Depois da reação acontecer, quanto que foi a massa que produziu aqui de amônia? 34 gramas. Isso quer dizer o quê? Respeitamos, a natureza respeitou o princípio da conservação, a lei da conservação das massas, que é a lei lá enunciada pelo Lavoisier, que é o quê? Que a reação química, antes e depois, ela continua com a mesma massa de reagentes e produtos. Então, o que a gente tinha dos reagentes inicialmente vai ser transformado em produtos, e os átomos ali, eles só vão acabar sendo reorganizados. Os átomos que existiam antes, eles continuam existindo, só que eles quebram algumas ligações químicas, formam outras ligações químicas, formando novas substâncias. Porém, a massa que tinha antes tem que ser igual à massa que tem no final. Então, eu posso igualar a soma das massas iniciais com a soma das massas finais? Sim. Isso a gente vai estar utilizando o princípio ali da lei da conservação das massas. A gente vai estar... Nossa, me engasguei. A gente vai estar utilizando, de empolgação, a gente vai estar utilizando a lei de conservação das massas do Lavoisier, certo? E sempre a natureza age assim. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Por isso que é uma lei, né? A natureza sempre age dessa forma, fazendo com que as reações químicas tenham uma massa antes, que é igual à massa que vai ter depois. Então, a soma das massas iniciais e finais da reação é sempre igual, certo? Se não tiver escrito dessa forma, alguma coisa está muito errada. Beleza? Bom, agora, existe uma outra lei experimental em relação à massa também. Essa aula ela diz respeito a leis ponderais. O que são leis ponderais? Leis que dizem respeito à massa das reações químicas. Por exemplo, a lei da conservação das massas é uma lei ponderal, pois ela diz respeito às massas. Essa lei que virá agora também, que é a lei das proporções fixas, do Proust, ela também é em relação à massa. Então ela também é uma lei ponderal, certo? São duas leis ponderais, a da conservação das massas e a das proporções fixas, que a gente vai conversar sobre agora, certo? Bem, se você pegar, por exemplo, uma receita de bolo na internet, acabei de caçar aqui no Google uma receita de bolo de fubá. Bolo de fubá é muito bom, né? Eu gosto, pelo menos. Aqui do tudogostoso.com.br. Essa receita de bolo de fubá, ela leva 3 ovos e 2 xícaras de chá de açúcar. Não sei se está dando para focar aí. Mas 3 ovos inteiros e 2 xícaras de chá de açúcar. 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar. Beleza. Vamos pegar só esses 2 ingredientes por enquanto. Por enquanto não, vamos pegar só esses 2 para conversar sobre a lei das proporções fixas do Proust. Tem outras coisas. 2 xícaras de fubá, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, meio copo americano de óleo, um copo americano de leite, uma colher de sopa de fermento em pó e tem um modo de preparo. Quem quiser fazer o bolo aí, né, pesquise depois na internet. Bom, então são 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar. Porra, açúcar pra caramba. Então, imaginando que você queira fazer essa receita em casa, mas você, antes da quarentena ou depois da quarentena, resolveu chamar amigos para a sua casa, fazer uma grande reunião de todos os seus amigos, né? Acabou a quarentena e caceta, aí você vai chamar todo mundo, todos os seus amigos do Facebook, Instagram e Twitter para a sua casa e você resolve fazer esse bolo. Só que esse bolo, ele é um bolo pequeno, vai 3 ovos e 2 xícaras de açúcar. Se você quiser fazer um bolo gigantesco, você tem uma panela gigante, uma cozinha gigante em casa, você pode pensar assim, putz, eu quero fazer um bolo, mas eu quero fazer um bolo gigante, 100 vezes maior do que esse bolo da receita original. Então, o bolo da receita original vai 3 ovos e 2 xícaras de açúcar, certo? Se você quiser fazer um bolo 100 vezes maior, você pensou assim, putz, quantos ovos eu vou ter que colocar? 100 vezes 3, 300. Então, em vez de 3, você vai fazer um bolo de 300 ovos. Haja galinha, né? O ovo tá bem caro na quarentena, tô desesperado com o ovo, tá muito caro. E aí você resolve, depois da quarentena, baixou o preço, assim, a oferta de ovo, você comprou 300 para fazer um bolo gigante. Só que pensa assim, era 3 ovos, 2 xícaras de açúcar. Você usou 300 ovos. Você não pode usar 2 xícaras de açúcar, senão você vai ter um mega omelete no final, né? Então, se você percebeu que o número de ovos foi multiplicado por 100, quer dizer assim, para você fazer um bolo igual ao que você tem na receita, porém gigante, você tem que obedecer as mesmas proporções entre os ingredientes, não pode multiplicar por 100 a quantidade de açúcar e manter igual a quantidade de ovo, ou multiplicar por 100 a quantidade de fermento e manter a quantidade de farinha igual. Você vai acabar tirando toda a lógica ali do bolo, não vai fazer sentido nenhum, seu bolo vai virar um omelete, vai virar uma farinha, vai virar um sei lá o que. Então, para você manter o mesmo gosto, sabor, aspecto do bolo, você tem que manter as proporções entre os ingredientes. Então, quer dizer, se eu usei 3 xícaras 3 ovos, né, e 2 xícaras de açúcar, se eu estou usando 300 ovos, eu tenho que fazer uma proporção para achar quanto de açúcar eu vou usar. Então perceba que o número de ovos foi multiplicado por 100, certo? De 3 para 300. Então quer dizer que as xícaras de chá que eu estou utilizando de açúcar tem que ser multiplicadas por 100 também. Então em vez de 2 eu vou usar quanto? 200. Essa lógica de multiplicar uma receita para conseguir uma receita maior é a mesma lógica que a gente vai ter para cálculos de reações químicas, para cálculos em fábricas que os engenheiros químicos ou que os químicos nos laboratórios fazem
para calcular as proporções entre os reagentes em uma reação química. A mesma lógica, essa mesma. 3 para 300, opa, 2 para 200. Quer dizer, a proporção tem que ficar fixa entre eles. Quanto que é a divisão de 3 por 2? 3 ovos por 2 xícaras. 3 por 2 dá 1,5, 1,5. Qual que é a divisão entre 300 e 200? 300 por 200 dá 1,5, 1,5. É a mesma proporção entre eles. Isso quer dizer que a gente manteve a receita com a proporção original, com a proporção fixa. A natureza, ela funciona de uma forma parecida? Sim. Proust acabou determinando, escrevendo sobre um princípio chamado de princípio ou lei, né, das proporções fixas. E aí funciona da seguinte maneira. Vou pegar aqui uma equação química como exemplo, uma tranquila, carbono sólido, reagindo com gás hidrogênio, H2, e gerando metano, lembra o metano da química orgânica? Gerando metano, gás metano. Então, carbono mais hidrogênio gerando metano. Se a gente vai ver uma receita de como fazer essa reação química, ela pode ser assim, ó, 12 gramas de carbono vão precisar reagir com 4 gramas de hidrogênio, formando 16 gramas de metano. Repare que a lei do Lavoisier continua, 12 mais 4, 16, certinho, legal? Só que aí, se eu quiser, por exemplo, em vez de usar 12 gramas de carbono, eu quiser utilizar 24 gramas de carbono. O que aconteceu aqui? Aconteceu que eu dobrei, eu multipliquei por 2 a quantidade de carbono. 12 virou 24, então foi multiplicado por 2. Isso quer dizer que se eu multipliquei um reagente por 2, a massa dele, todas as outras massas, para a reação química permanecer com o mesmo resultado, tem que ser todas as massas multiplicadas por 2. Então, se eu multipliquei uma delas, todo o resto será multiplicado por 2. E isso é o quê? É o mesmo raciocínio que a gente estava utilizando para fazer 100 vezes a receita do bolo. Vai ser o raciocínio que a gente usa para estudar as reações químicas, que é o raciocínio da lei das proporções fixas, do Proust. Então, repare, 12 gramas foi multiplicado por 2, eu vou usar 24, então, beleza. Então quer dizer que o 4 vai ter que ser multiplicado por 2 para eu reagir com 24, quanto? 8. Então, se o 12 reage com 4, o 24 gramas reagirá com 8. Isso é o quê? Proporção. É só proporção. E é isso que vai basear as nossas regras de 3. É isso que a gente vai usar para as regras de 3. Esse raciocínio, que é um raciocínio simples de proporção. Então, desculpe. 12 vezes 2? 12 vezes 2, 24. 4 vezes 2, 8. Quanto que vai ser formado? 16 vezes 2, 32. Essa aqui em roxo, essa reação em roxo, que eu usei 24 com 8, gera 32. Ela ainda respeita a lei da conservação das massas do Lavoisier? Sim, ó. 24 mais 8 é quanto? 32. Fechou. Então, essas duas leis, elas sempre serão respeitadas. Primeiro, a lei da conservação das massas, né? Antes e depois da mesma massa, a massa não muda. E a lei das proporções fixas, que se um reagente ou produto for multiplicado por um valor, todo o resto tem que ser multiplicado pelo mesmo valor. Isso quer dizer que a gente pode usar a regra de 3 para achar as coisas. E a gente vai utilizar isso, tá? Nos exercícios. Bom, 12 para 120, ó. 12 para 120. Se eu usar 120 gramas de carbono, quer dizer que eu multipliquei por 10 a quantidade, certo? Então esse 4 eu vou ter que multiplicar por 10 para achar. Vou ter que usar 40 gramas. E aqui vai gerar quanto? 16? Eu multiplico por 10. Vai gerar 160 gramas. Então a proporção sempre é mantida. Ah, e se eu não soubesse que esse 8 é um 8, como é que eu ia fazer para achar? Olha, uma regra de 3. 1, 2, 3 valores. Ó. 12 reage com 4. 24 reage com x. Multiplica cruzado, como uma boa regra de 3. Você acha que x igual a 8. É assim que a gente vai utilizar os cálculos para massa nas reações químicas. Utilizar essa lei da conservação, essa lei das proporções fixas para basear as nossas proporções na hora de fazer a regra de 3. Beleza? E aí, sobre massa, é isso. Beleza. Sobre massa é conservação e proporções fixas. Sobre volume a gente só tem uma lei que as reações químicas seguem, que é a lei das proporções fixas. Para volume, tá? Não só para massa, tem para volume também. Então as proporções são mantidas também para o volume. Então quer dizer que dá para fazer a regra de 3 com volume, dá para fazer a regra de 3 com volume também, não só com massa. E essa lei que enunciou foi Gay-Lussac, o mesmo da lei de Charles Gay-Lussac, então o mesmo cara, trabalhou com gases. Então, repare, eu tenho uma reação química aqui, ó. Gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio e gerando ali água, H2O. Então, H2, né? H2 mais O2 gerando H2O, certo? Aqui ó, tem esse 2 na frente, aqui não tem nada na frente, aqui tem o 2 na frente. Esses números grandes na frente, eu já comentei o nome deles, são coeficientes da reação. Esses coeficientes da reação, eles indicam o quê? Eles indicam a proporção entre o número de moléculas que vão ser utilizadas. Então olha, 2 aqui na frente para 1, que não está aparecendo, porque quando não aparece nada é porque é o número 1. O número 1 a gente não escreve na frente, tá? Então são 2 moléculas de gás hidrogênio para 1 molécula de gás oxigênio, gerando 2 moléculas de água. Essa é a proporção da reação em moléculas, tá? Ou em mol, se você quiser. E aí,
que a gente vai ter uma proporção fixa para volume também. E olha só que engraçado. 2 litros para 1 litro para 2 litros. Não é exatamente a mesma proporção que aparece nos coeficientes? Exatamente a mesma. Então, assim, isso é uma coisa que não está na lei do volumétrica do Gay-Lussac, mas eu estou te falando. A proporção em volume das reações químicas ela é igual à proporção nos coeficientes. Então, se você já tem a proporção aqui ó, do balanceamento que a gente vai utilizar, né, para conseguir esses coeficientes na próxima aula, se você já tem esses coeficientes, 2 para cá, 1 que não está aparecendo, e o 2, 2, 1 e 2, será a mesma proporção dos volumes. Isso quer dizer, ó, a proporção aqui, ó, 2 foi multiplicado por 2 virou 4. Quer dizer que 1 multiplicado por 2 vira 2. Quer dizer que o 2 multiplicado por 2 vira 4. Então, se eu usar 4 litros de gás hidrogênio, eu vou ter que utilizar quanto? 2 litros de gás oxigênio, gerando quanto? 4 litros de água. Se eu usar 10, ó, que foi 2 multiplicado por 5, então eu multipliquei por 5 a quantidade de gás hidrogênio. Usei 10 litros aqui, vou ter que multiplicar por 5 aqui para conseguir a quantidade de gás oxigênio que eu vou utilizar, que é 5. E aqui, 10. Se eu multiplicar por 10, ó, 2 vezes 10, 20. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. Tá vendo que a proporção é sempre a mesma? Então a gente pode utilizar a regra de 3 para conseguir valores que a gente não conhece. E ainda mais. Tá vendo que a quantidade de oxigênio é sempre a metade da quantidade de hidrogênio? 1 é metade do 2, 2 é metade do 4, 5 é metade do 10, 10 é metade do 20. Por quê? Porque as proporções mantêm-se fixas. As proporções são sempre as mesmas. Por quê? Porque há proporções fixas também para volume, certo? E para massa não é assim, mas para volume, a dica é, olhe sempre esses coeficientes aqui, eles já vão te dizer na hora qual é a proporção em volume, tá? Esses coeficientes, eles te dão na hora a proporção em volume, se a equação estiver balanceada, que é uma coisa que a gente vai aprender na semana que vem. E aí eu queria colocar aqui um raciocínio só. Um raciocínio para você entender essa lei aqui, da conservação das massas do Antoine Lavoisier, a primeira que a gente viu. Ela é baseada em qual princípio? No princípio que o Dalton já tinha enunciado no seu artigo lá em 1808, que é o princípio de que as reações químicas, lá quando ele falou sobre o modelo atômico dele, né, da bola de bilhar, de que as reações químicas elas funcionam como reagrupamentos de átomos, ou seja, os átomos eles se formavam substâncias, né, antes, eles vão se desgrudar, formar novas substâncias. As peças são as mesmas, elas só se desmontam para formar novas coisas. Isso o Dalton já tinha falado quase uns 100 anos antes. Então, a ideia é a seguinte, para a conservação da massa, repare que o número de átomos é o mesmo antes e depois. Olha, aqui em cima, eu representei essa equação, ó, que é 2 de gás hidrogênio, 1 de gás oxigênio e 2 de água, que é o que a gente viu no exemplo anterior, eu representei como isso funciona aqui no nível de moléculas, tá? Você pode imaginar assim, ó, são 2 moléculas de gás hidrogênio. A fórmula do gás hidrogênio é H2. Então fica 2 moléculas de H2. Então H2 e H2. Tem 2 moléculas, 2 moléculas de H2. H2, H2. Tem quantas moléculas de gás oxigênio, que é O2? Tem 1 molécula de O2. Por que eu coloquei grandão assim? Porque o oxigênio ele é maior do que o hidrogênio, né? Por conta que ele tem uma camada eletrônica a mais. A gente viu isso na aula de química, que tem a ver que ele tem um período a mais, tá? Um período abaixo, né? Ele faz parte do segundo período. Então ele é um pouco maior. Quer dizer, o oxigênio tem 1 molécula de O2 para 2 moléculas de H2, certo? O que acontece? Esses H2 se separam, esses H2 se separam, esses O2 se separam e eles se juntam de outras maneiras. Esse oxigênio aqui, por exemplo, se juntou com esses 2 hidrogênios formando uma água. Esse oxigênio aqui se juntou com esses 2 hidrogênios formando uma outra água. Repare que os átomos são iguais antes e depois. Eles são os mesmos e em mesma quantidade. Eles só se recombinam. Isso quer dizer, a massa tem como dar diferente antes e depois? Não. Por quê? Porque são os mesmos átomos, eles só se recombinaram. Por isso o princípio da conservação das massas está certo. Ok? No nosso exemplo de baixo, a gente tem aqui uma equação menorzinha, né? 3O2, né? Ou seja, 3 vezes a molécula O2 e 2 vezes a molécula O3. Essa aqui é a equação da transformação do gás oxigênio, que é O2, em gás ozônio, que é o O3, tá? Então são 3 moléculas de gás oxigênio para 2 moléculas de gás ozônio. Como é que fica isso? 3 moléculas de O2, ó. O2, O2, O2. 3 moléculas de O2. 3 moléculas de O2. Esse 3 na frente, que é o coeficiente, ele é a quantidade de moléculas. E aqui, esse 2 de baixo é o que há dentro da molécula. É a fórmula da molécula. Então, cada molécula é O2. Quantas delas? 3. Aqui, ó, 2 moléculas de O3. Então, são 2 vezes a molécula O3. Então, são 3 oxigênios juntos na molécula. Ó, O3 é a fórmula. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quantas tem dessas moléculas? 2, ó. 2. Tá vendo que se quebrou um desses, um oxigênio foi para cá, um oxigênio foi para cá. Ou, tanto faz, né, em qual delas. Mas a gente tem a simples reorganização dos átomos para formar os produtos. Então,
Numa reação química, os produtos são formados pela reorganização dos átomos iniciais. Eles só se reorganizam para formar novas coisas. Então faz sentido que a massa seja a mesma. Faz sentido que a conservação das massas seja uma lei, né? E que ela exista, ok? E o volume, ó, uma informação sobre o volume, voltando aqui. Nessa lei de proporções fixas dos volumes. Tá vendo aqui, ó? Quanto de volume tinha antes da reação? 2 mais 1, 3 litros. Quantos tem depois? 2. Tinha 3, tem 2. O volume, ele se conserva? Não, só a massa se conserva. O volume, como as moléculas são diferentes, o número de moléculas vai acabar sendo alterado. Isso vai fazer com que lá no Padre Voador no Retorno à Terra, PV igual a nRT, aquele N seja diferente e aí o volume vai ser diferente. Então, 2 mais 1, 3, inicialmente. Final, 2. Ou seja, o volume não tem lei de conservação. O volume não é conservado antes e depois, só a massa. Então a massa é igual antes e depois. A soma dos volumes não necessariamente dá a mesma coisa. Não quer dizer que nunca vai dar a mesma coisa, às vezes dá a mesma coisa, mas não é uma lei. Então, não espere que a soma dos volumes iniciais dê a soma dos volumes finais. Isso não é uma lei. Não tem embasamento científico para isso. Não funciona, não é assim que funciona. Então, só para a massa que tem conservação. A proporção fixa que tem para os dois, tanto para massa quanto para volume. Mas a conservação não, só para massa. Beleza? Vamos praticar então com esses conceitos agora na apostila. Então bora fazer uns exercícios dessa aula 9 da Química B. A começar pelo exercício 9.4. Está escrito assim no enunciado. Aplicando a lei de Proust no quadro representado abaixo, os valores de x e y são respectivamente... Aí tem um asterisco, ó, a equação que representa a combustão do gás hidrogênio. A gente já usou ela como exemplo, né? Na parte teórica da aula. Então tá ajeitado assim, tem a equação, deixa eu pegar uma caneta colorida aqui. Tem a equação aqui, são dois, né, proporcionalmente 2 H2 para 1 O2, gerando lá 2 águas no fim. Essas proporções aqui são proporções, pode ser, por exemplo, 2 moléculas de hidrogênio para 1 molécula de gás oxigênio para 2 moléculas de água. Pode ser pensado dessa forma. Ou ainda, sei lá, já que é proporcional, né, pode ser, sei lá, 20 moléculas desse para 10 desse para 20 desse. Já que é proporcionalmente, né, a única regra que a gente tem aqui para o número de moléculas é que essa seja o dobro desse, esse seja metade desse aqui, né? Assim como esse é o dobro daquele, esse é metade desse. E esses dois são iguais em proporção. Então, se é 20 desse, é 20 desse. Moléculas, né? Aí... eu vou só introduzir agora uma outra forma de pensar em relação a isso, já que a gente pode pensar ou 2 vezes 10, ou 2 vezes 100, ou 2 vezes 1000, já que é proporcional, a gente pode pensar 2 mols, então lembra do mol? O mol é aquela quantidade, né? 6 vezes 10 é 23. Então, tipo, pode ser pensado assim, são 2 mols disso, para 1 mol disso, para 2 mols disso. Esse pensamento de transformar esse número, representá-lo ou entendê-lo como quantidade em mols, vai ajudar bastante, gente, bastante mesmo, tá? Então eu vou começar a falar assim a partir de agora, tá? 2 mols de gás hidrogênio, 1 mol de gás oxigênio, 2 mols de água, certo? E aí, beleza. Agora vamos dar uma olhadinha nas massas, né? Porque esse exercício ele te dá valores em massa. E como são valores em massa, a gente pode utilizar aquelas duas leis ponderais, né? Quer dizer, leis para massa, que são a da conservação, ou seja, a soma das massas iniciais tem que ser a soma das massas finais, e a proporção fixa, né? Quer dizer, se um dos valores foi multiplicado ou dividido, quer dizer que todos eles terão que ser multiplicados ou divididos pelo mesmo fator, para que a proporção se mantenha. Então vamos dar uma olhadinha. A gente tem que achar o valor de x de y. Vamos só conferir se dá certo aqui para a conservação das massas. Ó. 4 mais 32, 36. Fechou, tá certinho. Agora, em relação a pensar uma regra de 3, você poderia fazer assim. Ó, são 4 gramas para 32, certo? 4 gramas para 32 gramas. 1 grama para x. Aí você resolve, descobre que x é 8. Pode fazer por regra de 3, ó. Usa esses 3 valores conhecidos e esse desconhecido. Mas você pode pensar de uma maneira mais descompromissada com essa rigidez aqui. Você pode pensar de uma maneira bem mais fácil, na verdade. Olha, o que aconteceu desse número para esse? Foi dividido, foi multiplicado do 4 para chegar no número 1. Não foi dividido por 4? Lembra das receitas do bolo? Você pode pensar assim, pô, se esse foi dividido por 4, para que essa reação química ela mantenha suas proporções, todo o resto tem que ser dividido, né? Se aqui foi dividido por 4, todo o resto tem que ser dividido por 4 também. Então vamos ver, o valor de x tem que ser 32 dividido por 4. Quanto que é 32 dividido por 4? 8. A gente chega na mesma resposta, repare. A mesma resposta, claro. Porque os dois jeitos são jeitos equivalentes. Vai dar sempre a mesma resposta, usando ou esse raciocínio aqui, ou o raciocínio da proporção, né? Ou a regra de 3 mesmo, tá?
Em alguns momentos isso vai ser mais fácil, em alguns momentos a regra de 3 vai ser mais fácil. Quando os valores forem mais complicados, a regra de 3 vai ser o jeito mais fácil. Bom, e aqui, dividindo esse valor final por 4, quanto que dá? 36 por 4, 9, né? Então, 9 gramas. Ou seja, x vale 8 gramas, y vale 9 gramas. Como é que eu fiz isso? Eu fui percebendo a proporção. Daqui para cá foi dividido por 4, todo o resto tem que ser dividido por 4 também, tá? Esse 9 eu tinha que ter dividido 36 por 4 para achar? Não, eu podia utilizar a lei da conservação das massas, né? 1 mais 8, 9. Pronto, acharia que é 9 também, beleza? Feito 9.4, resposta letra B. Beleza. Vamos para o 9.6. 9.6. Está escrito assim, é lá da Federal do Rio Grande do Sul. O trióxido de enxofre, matéria-prima para fabricação do ácido sulfúrico, é preparado por meio da oxidação do dióxido de enxofre, em presença de catalisadores, conforme a reação abaixo. Então, trióxido de enxofre é formado a partir do dióxido de enxofre com oxigênio, na presença de catalisadores, que são algumas substâncias que a gente vai estudar, que servem para acelerar a reação, para deixá-la mais rápida. Tá? Então, o que ele disse? Dióxido de enxofre com oxigênio formando o trióxido de enxofre. E isso a reação está sendo acelerada por catalisadores. E que para a gente, nesse momento, não interessa. Mantendo-se as condições de temperatura e pressão, qual é o volume de gás oxigênio? Então, qual é o volume desse cara aqui? A pergunta é ele. Qual é o volume dele? Qual é o volume de gás oxigênio em litros que reage com quantidade suficiente de dióxido de enxofre? Ou seja, quanto que eu preciso desse cara para reagir com isso aqui e dar, está escrito lá, para produzir 5 litros de SO3. Eu quero produzir 5 litros de SO3. Então, eu sei que eu vou produzir 5 litros de SO3. A pergunta é, qual é o volume de O2 que eu preciso para isso? Beleza? Bem, lembra que eu te dei o toque? Te falei que esses coeficientes da equação, esses coeficientes estequiométricos, que aqui é 1, como é que você sabe que é 1? Porque não tem nada, quando não tem nada é 1. Aqui também é 1, e aqui é 1 sobre 2, meio, metade. Eles já te dão a proporção em litros. Então eu posso pensar assim, eu já tenho a proporção em litros aqui escrita. Por mais que ela não esteja escrita aqui embaixo, como foi nesse exercício que ele já te deu esses valores, ela naturalmente já está escrita nos coeficientes da equação, essa proporção em volume. Então quer dizer que é 1 litro de SO2, ó. De onde você tirou isso? Daqui, ó. Para meio de O2, gerando 1 litro. Vou colocar aqui litro. Opa, eu já coloquei. 1 litro desse com meio desse forma 1 litro daquele. Lembra que eu comentei que não existe conservação para volume? Apenas proporções fixas? Então, você vê, se somar 1 com meio não dá 1, né? Dá 1,5. Então, assim, não tem regra para dizer a soma inicial com a soma final tem que dar a mesma coisa para volume. Mas existe a regra de proporções fixas, tá? Então, quer dizer, se eu sei então que é 1 litro desse para meio, quer dizer que esse cara aqui é a metade da quantidade que eu utilizar desse. Se eu utilizar 10 desse, esse vale quanto? 5. Se eu utilizar 30 desse aqui, esse aqui vale quanto? 15, certo? Então veja que as proporções elas já te dão essas informações. Se eu utilizar 30 desse, quanto que eu consigo desse aqui? 30, ó, é 1 para 1. Quer dizer que esses dois vão estar sempre em mesma quantidade de volume, certo? Vamos ver então, foi 5 de SO3, né? 5 litros de SO3. Como é que eu posso completar agora o exercício para achar esses valores? Bom, do 1 para chegar no 5, não foi multiplicado por 5 esse valor? Foi. Então todo o resto aqui tem que ser multiplicado por 5 para a gente conseguir os valores correspondentes. 1 vezes 5, 5 litros desse. Então, meio vezes 5, quanto que é? 2,5. 1 vezes 5, quanto que é? 5. Lembra que eu falei que esses dois têm que sempre estar iguais? Porque ó, eles têm o mesmo coeficiente, então eles estão sempre iguais em volume. Então, são 5 litros para 2,5, gerando os 5 que ele falou que tinha gerado. Então, a pergunta era o volume de O2, certo? Qual a resposta? 2,5. Tem alguma alternativa? Vamos ver. Letra B. 2,5 litros de O2. Se a pergunta fosse quanto de SO2, a resposta seria 5 litros. Tá? Como foi de O2, é 2,5. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Este é muito legal. 9.7. Federal Fluminense, Rio de Janeiro. Ferro, Fe. E enxofre, S, quando aquecidos reagem formando sulfeto de ferro 2, que é esse aqui. 2 experimentos foram feitos empregando-se as massas dos reagentes mostradas na tabela a seguir. Tem a tabelinha aqui. Em que estão registradas também as massas após a transformação. Então tem as massas antes, tá aqui. Ó. Eu já redesenhei essa tabela, tá? Eu redesenhei ela dessa forma. As massas antes, tá escrito lá, né? Coloquei aqui. As massas depois, eu coloquei uma flechinha para separar o antes e o depois. Beleza, já te explico o porquê das cores aqui.
Analisando-se os dados, pode-se prever que quando são empregados 20 gramas de enxofre, a massa de ferro mínima necessária para reagir, ou seja, se eu usar 20 gramas desse, de enxofre, quanto que eu preciso de ferro? E o sulfeto de ferro formado, quanto que vai ser? Então, se eu usei 20 desse, quanto que eu preciso de ferro e quanto que eu vou formar de produto? Essas são as perguntas, beleza? Então, ó, ele quer que você use 20 aqui. Ó. E aí perguntou quanto que vale esse e quanto que vale esse. Mas e esses outros valores aqui, ó, repetidos, tá vendo? Porque, olha, a tabela te dá. E o texto te fala, né, que é a reação de ferro com enxofre, produzindo sulfeto de ferro, 2, certo? Então, ferro mais enxofre, aquecimento, né, aquecer os dois, você consegue lá sulfeto de ferro 2. Mas o que é isso aqui que a tabela te deu? Isso aqui é depois da reação. Por que tem ferro e enxofre que era para estar antes? Por que tem depois? Aqui eu coloquei em laranja justamente porque eles não fazem parte da reação. Então, se eles não fazem parte da reação, esses caras aqui do final, por que eles estão escritos na tabela? Porque, assim, eles são reagentes, certo? Aqui, ó, reagentes. Vamos ver se está batendo. Ó, a reação é só isso aqui em azul. Isso aqui é uma coisa misteriosa por enquanto. Vamos ver se está batendo aqui a soma dos reagentes em massa para dar a massa do produto. Quanto que é 10 mais 10? 20. Quanto que está dando de produto? 15,7. Ué, estranho. Aqui, ó, 10 mais 4, 14. Quanto está dando de produto? 11. Por que isso? Porque quando você coloca para reagir, né, coloca reagentes para se encontrarem e fazer a reação acontecer num laboratório, às vezes você precisa de, sei lá, 1 grama desse e 2 desse. Mas você tem lá no teu estoque 1 quilo desse cara. Você pode colocar 1 quilo dele para 2 gramas. Mas, pela proporção fixa da reação, desse 1 quilo que você colocou, apenas 1 grama iria reagir, certo? Se é 1 para 2, 1 grama para 2 gramas, e você colocou 1 quilo, apenas 1 grama desse cara reage. Por quê? Porque tem 2 desses para reagir. Então a gente tem que respeitar a proporção. Aqui foi colocado 10 gramas de um e 10 gramas do outro. Formou apenas 15,7. Quer dizer que um deles estava sobrando. Um desses dois valores estava sobrando, estava a mais do que precisava. E se está a mais do que precisava, não vai reagir. Só reage exatamente o proporcional. Aquilo que você tiver colocado a mais, digamos que você tenha errado a conta e colocou a mais do que precisava numa reação, não vai ser tipo um bolo. No bolo, se você colocar ovo a mais, o resultado vai ser um bolo com gosto de ovo. Se colocar açúcar a mais, vai ser um bolo muito doce. Fermento a mais, nem sei o que acontece, porque eu não fiz isso. Mas numa reação não tem isso, tipo, de você colocar a mais, ele não vai reagir a mais. Ele vai reagir apenas aquele valor proporcional que precisava. O resto, digamos que, por exemplo, você precisasse numa reação de 15 gramas de ferro e você colocou 20, apenas 15 irão reagir. Ah, e os outros 5 que estão sobrando, né? Tipo, se era 15 para colocar, você colocou 20, e os outros 5 que sobram, aqueles vão continuar sem reagir, vão continuar lá né, sei lá, onde você está fazendo a reação, dentro de um balão, por exemplo, volumétrico, dentro de um tubo de ensaio, sei lá, eles vão continuar lá, aqueles 5 gramas, sem reagir. Então eles vão estar no final, né? Porque eles não reagirem. Tipo, só vai reagir o proporcional. Então veja só, você colocou 10 gramas, formou 15,7 de produto. Tá vendo que sobrou 4,6 de enxofre? O que isso quer dizer? Quer dizer que você colocou 4,3 gramas a mais do que precisava nessa primeira reação. Essa aqui é o primeiro experimento. Esse aqui é o segundo experimento, certo? Então, no primeiro experimento que você fez, você colocou 4,3 gramas sobrando de enxofre, que não reagiu. Isso sobrou no final. Sobrou reagente no fim, porque ele não reagiu. Então, assim, desses 10 gramas que você colocou, quanto era para colocar de verdade? Ó, tira esse cara aqui para você ver quanto que reagiu. Ó. 10 menos esses 4,3 que sobraram. Quanto que dá isso? Deixa eu colocar em outra cor aqui. 10 menos esses 4,3. Quanto que dá? 10 menos 4,3 dá 5,7? 5,7. Apenas 5,7 reagiram. Esses 4,3 estavam sobrando, estavam a mais. Então eles ficaram aqui no fundo do recipiente, ficaram no final. Agora vamos ver se dá certo. 10 gramas de ferro com 5,7 que reagiu de enxofre. Quanto que formou de produto? Aí sim, ó, 10 mais 5,7, 15,7. Por isso essa tabela é estranha. Ele não te explicou muito bem o que acontece nessa tabela. Ele só te deu a tabela. Se vira aí para interpretá-la. A interpretação é essa. Algum desses dois estava sobrando, e sobrou aqui no final, foi 4,3 de enxofre. A gente tirou isso, né, da parte inicial e viu que realmente só reagiu 5,7. 10 com 5,7, 15,7. Então esse valor aqui ó, é um valor enganoso. Você colocou ele, mas apenas reagiu isso. Então esse é o valor proporcional, esse é o valor correto para se colocar, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa. Tá vendo que sobrou 3 gramas de ferro no fim? Então desses 10, 3 estavam sobrando. Tire 3, subtraia 3, quanto que sobra?
7 apenas. 7 gramas é que reagiram. Esses 10 aqui é um valor errado para se colocar. Você deveria ter colocado só 7. Como você colocou a mais, sobrou no final. Então, nesse segundo experimento é o quê? É 7 gramas de ferro para 4 de enxofre. 7 com 4 dá 11. Aí tá certo. Tá? Então isso aqui é a sobra. Isso aqui sobrou. É o excesso. Ok? É o excesso. Então, vamos pensar o seguinte, né? A gente tem aqui, tá tudo rabiscado esse negócio, então eu vou reescrever, tá? Eu vou reescrever isso aqui, porque tá muito feio. Então vai ficar ferro mais enxofre gerando FeS, sulfeto de ferro. Os valores podem ser aqui para a primeira reação 10 gramas para 5,7, gerando 15,7. O segundo experimento pode ser aqui, representado como 7 gramas para 4 gramas, formando lá 11. A gente vai ter que utilizar esses valores para descobrir o que acontece quando eu coloco 20 gramas. Se eu colocar 20 gramas, vai acontecer o quê? Quanto que eu vou precisar desse? Quanto que eu vou ter daquele no final? Lembra que você pode utilizar a lei das proporções fixas do Prost? Olha, do 4, vamos utilizar esse aqui, que está mais fácil. Pô, 5,7 ninguém merece, né? 4 gramas. 4 gramas foi multiplicado por quanto para chegar no 20? Não foi vezes 5? Foi. Então quer dizer que desse segundo experimento, para aquele que ele está pretendendo fazer, que ele vai utilizar 20 gramas de enxofre, eu tenho que multiplicar esse segundo experimento todo por 5. Então ele vai ter que utilizar quanto de ferro? Vezes 5. 7 vezes 5 vai ter que utilizar 35 gramas de ferro. Se é 35 mais 20, quanto que vai dar no final? 55 gramas de produto. Eu utilizei aqui a lei de Lavoisier, da conservação das massas, mas poderia ter simplesmente multiplicado isso aqui por 5, que é 11 vezes 5, 55 também. Certo? Então os valores que ele perguntou são quais? Quanto de ferro você vai utilizar? 35, vai precisar de 35 de ferro. E quanto você vai conseguir de produto no final? 55 gramas. Então tem alguma resposta com 35 e 55? Tem a resposta letra D. Aqui, letra D. Então, letra D é a resposta certa. O resto dos exercícios, galera, bons estudos para vocês. Façam eles todos porque vocês vão precisar. Essa aula é uma aula introdutória, as outras próximas tratarão dos assuntos que essa aqui tratou. Então, será uma sequência de aulas, certo? Quanto mais você estudar e fazer os exercícios dessa, melhor para você na semana que vem. Ou na outra, né? Já que a semana que vem vai ser aquela folguinha, na outra semana, quando voltar, você já vai estar zero bala para fazer o resto das aulas. Certo? Bons estudos, galera. Aproveita esse tempo aí para estudar, para se preparar para a prova de vestibular, que não é nem um pouco fácil. E vocês têm, né, o tempo de vocês aí para se preparar para isso. Então, corre atrás, bons estudos, tirem dúvidas, que eu estou respondendo todo mundo que me pergunta dúvida, eu respondo. Eu mando texto, mando áudio, mando vídeo, o que precisar para você entender, tá? E é nóis, pode contar comigo e até mais.